livro do Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Glorificar a Deus, aos servos e servas do Senhor que estão nos acompanhando. Se você puder, em nome de Jesus, compartilhe a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6. Louvar a Deus pela serva do Senhor que está conosco hoje, irmã Dagmar, mãe do Caio. Glória a Deus. Trouxe a irmã Ângela, isso, a irmã Elisângela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mora aqui pertinho, quem sabe Deus não trabalha em nome de Jesus. A irmã Dagmar, lá do Rio Grande do Norte, chegou ontem, não é? Ontem, hoje já está aqui cultuando conosco. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Esperando que todos estejam bem lá. Tivemos aqui um presente de Deus com a Adriele. Como foi lindo aquele dia. O retorno dela para os caminhos do Senhor. Que Deus possa estar com ela, com a bebê, com seu esposo. Assim como também com a Cainá, a Caiane e a Heloísa lá também. Em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gênesis, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluias. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado. O Senhor que vê todas as coisas, ó Pai, que está nos vendo agora. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de mais uma vez cultuarmos a Ti e prestarmos um culto racional ao Senhor. Fale conosco, Senhor, de uma maneira especial nessa noite, neste lugar, para que no final nós possamos Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Em o nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis, capítulo de número 6, irmã Renata, vai falar que Deus olha mais uma vez para a terra e ver que as coisas não estavam sendo da maneira com que Ele planejou, Eduarda. Os homens tinham se perdido, a maldade do homem tinha se corrompido, e aquilo já não estava mais aos olhos de Deus, Lucas, sendo possível olhar para as ações do homem. As atitudes das pessoas eram algo, Rosane, abominável a Deus, ao olhar de Deus para aquela situação. Quando o homem sai do Éden, nós estamos estudando
pastor Edivaldo, o livro do Gênesis aqui, Deus dá oportunidade para o homem fazer as suas escolhas. E os homens começam a se corromper, de repente tem outra linhagem, que é um dos filhos de Adão e Eva, por nome Sem. Ele consegue, a linhagem dele, pregar a palavra do Senhor, mas o tempo se passa e depois ele se une de novo com os descendentes de Caim, e ali é de mal a pior, e de mal a pior. E, irmã Renata, Deus tinha que tomar uma ação, porque não foi para isso que Deus nos criou, foi para o adorar, para o glorificar ao Senhor. Mas Deus vê todas as coisas, e Deus, ele é imutável, Deus não muda. Não vai haver um dia que Deus vai olhar de cima para baixo e vai lá, hoje eu estou irado, hoje eu vou fazer isso. Não, ele é bom, é misericordioso, é bondoso. Lucas, e ele decide agora acabar com toda a criação, com tudo que ele fez. Mas como Deus vê todas as coisas, ele olhou de cima para baixo e ele viu. Quem que ele viu? Noé. A terra estava cheia, milhões e milhões de pessoas, mas ele olha e ele... tem um justo ali. Eu estou vendo aquele homem. Eu conheço o andar dele. Eu sei quem é. Versículo de número 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo, reto e temente a Deus. A palavra de Deus vai falar que ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Ele viu que aquele homem era justo, Bianca, ele não merecia perecer. E Deus ali, com a sua justiça, com a sua retidão, ele traça um plano para salvar aquele que estava andando nos caminhos do Senhor. Isso quer dizer, Rosane, que não importa, não é justificativa nenhuma, Lucas, os que estão ao meu redor se desviar dos caminhos do Senhor. Eu tenho que saber em quem eu tenho crido, quem me deu a vitória, quem me deu vida, por quem é que eu vou ser salvo. E através dessa convicção, infelizmente, se meu pai se desviar, eu vou orar por ele, para que ele encontre Jesus, né, assim, para que ele tenha um encontro, que ele se reconcilie, que seja o meu irmão, que seja o meu filho, quem quer que seja. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não importa se o meio que eu estou, ninguém serve, eu tenho que servir, porque Deus está me vendo. Não vai ser justificativa, irmã Renata, naquele dia saber, então, o senhor sabe porque eu fui influenciado. Então, o mal te influenciou, e o bem que você sabia? E a escolha que eu te dei, qual é a escolha de você decidir entre o bem e o mal? Entre o que vai te levar para o céu e o que não vai te levar para o céu. Essa escolha Deus não faz por nós, Lucas. Quem tem que fazer somos nós, é pessoal. E o mais lindo de tudo, vocês têm ouvido de mim direto, quando eu não escolho por Jesus, eu já estou escolhendo, eu já fiz a minha escolha. Não tem duas escolhas, tem uma. Porque se eu não escolher essa única escolha que é Cristo, a outra já está certa para onde eu vou. Agora, se eu escolher por Jesus, aí eu sei para onde eu vou. E se eu não escolher Kaique, se eu ficar quietinho? Não, ao ficar em cima do muro, já sabe de quem é. O diabo não está preocupado com quem está em dúvida, porque na dúvida ele já sabe que é dele. Agora, quando eu desço do muro, e Deus olha para mim e fala, sim, esse decidiu por mim, eu vou fazer algo por ele. Aí Deus viu aquele homem, Rosane, em meio a toda a corrupção que estava acontecendo. Eu quero, em nome de Jesus, que essa igreja, pastor Edivaldo, presbítero Caio, todos os servos do Senhor que estejam pregando, de hoje por diante, que a gente fique apercebido, irmã Dagmar, que o Senhor está às portas muito mais do que aconteceu, Bianca, em todos os tempos. Vai falar aqui que a terra se corrompeu. Tem alguma coisa semelhante a hoje? Das coisas ruins, dos pecados, de tudo que é terrível. Hoje só é de pior a pior.
Hoje as coisas você não enxerga mais. Hoje, quando nós olhamos para os nossos netos que estão nascendo, são 2 motivos de felicidade, glória a Deus. Mas quando a gente vê o que essas crianças vão enfrentar daqui a alguns anos, se nós não as prepararmos, se nós não levarmos ela para o caminho do Senhor Jesus, não vai ser a nossa geração. Talvez não vai ter o nosso contato que nós temos com Deus, que os nossos pais tiveram. Porque agora o tempo, a nossa mente está sendo conduzida, cativa ao que nos deixa distante do Senhor. Que seja pelas informações, a desinformação, que seja pela tecnologia. Ou seja, hoje vocês sabem, eu sei, que é difícil até a família sentar para poder tomar uma ceia junto, para poder almoçar, para poder tomar um café, porque hoje parece que já não é permitido mais, não é? Não que seja culpa nossa, Kaique, o sistema de hoje em dia, um trabalho, o horário é diferente, hoje já não tem mais a questão familiar de você saber que aquela hora exata a comida vai estar ali, a tua mãe já preparou, o teu pai já chegou. Para muitos ainda nem aconteceu isso, parece coisa dos nossos bisavós, mas em nome de Jesus, Deus tem que olhar para mim e para você, nesse dia de hoje, e enxergar alguém que está servindo a Ele, alguém que resolveu tomar posição de servir a Ele. Irmã Rosane, quando passa-se esse tempo aqui, Deus recolhe, irmã Renata, todo mundo, sobra a família de Noé, seus 3 filhos e sua esposa, e as coisas começam de novo a ser criada uma nova geração. E tempos depois, a gente vê o gênero humano de novo se corrompendo de novo. Deus olha para um homem por nome Abraão e fala: sai do meio desse pessoal, da tua parentela, sai do meio que eu tenho uma grande obra para fazer através de você. Ou seja, Deus lá de cima viu Noé, Deus lá de cima viu Abraão, viu o coração deste homem, tira ele deste lugar para fazer dele uma grande nação, porque Ele conhece os nossos corações, as nossas ações, não é assim? Os nossos pensamentos. E quando Deus nos escolhe para fazer alguma coisa, nem sempre, presbítero Caio, Deus nos escolheu. Ai, que coisa boa, então agora eu não vou passar por algum tipo de luta ou dificuldade. Muito pelo contrário. Quando Ele nos escolhe, é porque nós vamos ser provados através de uma dificuldade. Para depois de sermos aprovados, Lucas, o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Na nossa mentalidade é tipo assim: Deus me escolheu, então agora eu estou tranquilo. Se Deus te escolheu, te prepara, porque Deus quer que você seja exemplo para a sua casa, para o seu filho, para as pessoas que estão ao teu redor. E para ser aprovado, tem que passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. Abraão teve um grande desafio, irmã Renata. Nessa época, as pessoas não conheciam a voz de Deus, mas ele ouviu Deus falar: saia do seu meio e eu vou te mostrar um lugar. E ele chega para a sua família e fala: eu ouvi a voz de Deus. Ele me mandou pegar tudo que eu tenho, a minha família, e ir para um determinado lugar. Você está louco? Quem é esse? Eu ouvi, Deus falou comigo. E essa foi o maior desafio, Kaique, dele. Tomar a decisão, ter convicção que Deus estava falando com ele. E ele sai do meio da sua parentela. E até hoje nós somos, por fé, filho de Abraão. Aquele que ouviu, aquele que matou o seu filho, porque reconhecia que Deus poderia o ressuscitar. Ah, pastor, Deus matou o seu filho Isaac, matou. Prove agora, pastor, porque Isaac não foi morto, não é assim? Isaac, quando Abraão, não é assim? Ia matar ele ouviu a voz de um cordeiro, não é assim? Que estava preso, e depois ele pegou aquele cordeiro e sacrificou a Deus. Não é isso? Né? Sabe quando Abraão matou Isaac? Quando ele pegou aquela arma, que seja aquela faca, e ele levantou, e a ordem era para fazer o quê? Sacrificar o filho, não era assim? O que foi que ele fez? Ele pegou
no coração dele, ele ia fazer, não por maldade, porque ele sabia que Deus ia ressuscitar aquele menino se assim o fizesse. E ele foi, e Deus fala, não faça mal, glória a Deus por isso. A ação dele era para fazer, não por maldade, porque ele sabia que aquela voz poderia salvar o menino. Isso é certo quando ele fala, eu vou subir com ele, mas daqui a pouco a gente vai voltar. Como que a gente vai voltar se lá em cima eu vou matá-lo? Ele reconhecia que Deus podia ressuscitar o seu filho, glória a Deus. E a atitude dele foi que foi até o final, eu vou fazer, porque eu confio. E ali ele foi aprovado, e o filho dele não teve nada. Deus o protegeu, mas na ação de Abraão, ele fez exatamente o que Deus tinha pedido. Glória a Deus por isso. Passa-se um tempo, Deus quer usar mais uma pessoa, e ele está vendo lá, neto de Abraão, Jacó, tem 12 filhos, e desses 12 filhos, ele olha para um, e a mensagem é, Deus viu, dos 12 filhos, ele olha lá de cima, e ele viu José, e para José, ser um grande libertador, um grande milagre através da vida de José, Deus sabendo que viria uma grande fome em Canaã, Deus pega esse menino, faz ele passar por muitas provas, faz ele ser acusado, faz ele ser vendido como escravo, faz ele trabalhar como escravo, depois é acusado, vai para uma prisão. Isso passa-se 13 anos, irmã Renata, passando pela prova, mas Deus sabia o propósito que tinha com Israel, e muito mais com aquele homem que podia contar com ele. E depois que ele está ali naquela prisão, Deus dá a revelação dos sonhos, ele revela o sonho para Faraó, e depois ele está ali conduzindo o país do Egito como segundo homem. Deus viu 13 anos na frente, Lucas, que a fome ia apertar lá, e agora ele reconhece os seus irmãos que o venderam, que o traíram. Ah, mas Jesus, ele nos conhece. Ele sabia que naquele momento onde a gente poderia se vingar dos seus irmãos, que o venderam, que fizeram mal para ele, chegou a hora agora dele dar o troco. Sabe qual é o troco que eu dou? Eu sei que a prova que eu passei foi permissão de Deus para mim chegar hoje e abençoar aqueles que me fizeram mal. O crente é assim, aquele convertido é assim. Ele entende, Kaique, que o propósito de passar por dificuldade é Deus quem está ali, abrindo realmente essas dificuldades, mas lá na frente, o nome do Senhor vai ser glorificado, e na hora dele poder usar de justificativa, eu estou fazendo isso porque vocês fizeram isso comigo. Não, o crente não pensa assim. O crente vai orar e Deus vai revelar, está vendo porque você passou toda essa dificuldade? Foi para hoje eu ser glorificado através da tua vida. Glória a Deus, e ele não faz mal nenhum aos seus irmãos, e entram todos ali no país do Egito, e José começa a cuidar daquele homem. Que coisa linda, é a confiança em Deus, de estar passando prova hoje, mas passando eu sei que o Senhor vai me dar vitória, eu sei, tá bom, eu aceito, eu não vou questionar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo mesmo nessa situação, e Deus está vendo, calma, vai passar, e passou, glória a Deus por isso. Deus viu Noé, Deus viu Abraão, Deus viu José. E no tempo dos reis, Deus estava olhando para o povo, que Deus já tinha rejeitado aquele primeiro rei, Bianca, por nome Saul, e agora precisava Deus levantar um outro rei. Deus vê alguém simples como eu e como você. Assim estava Davi, apacentando as ovelhas do seu pai, e os seus irmãos que tinha no olhar humano muito mais capacidade, e às vezes nós olhamos para nós e falamos, esse emprego não é para mim, não é? Eu não me sinto capacitado de assim fazer. Às vezes nós nos sentimos assim, mas o nosso Deus nos capacita, o nosso Deus nos escolhe. E naquele olhar do profeta que olhou para todos e falou, acabou os seus filhos, Jessé, não tem ninguém? Tem um que está lá no rebanho, que está tomando conta do gado, que está trabalhando num empreguinho onde ninguém dá nada por ele. Mas Deus estava vendo a Davi,
e fala: vocês que se sentem tão honrados aqui, ninguém se senta à mesa, enquanto esse que vocês não dão valor não esteja aqui, porque eu, Deus, o escolhi para ser rei em Israel. A escolha de Deus é diferente da escolha dos homens, irmã Renata. Deus olha de uma maneira diferente para nós. Ele faz a leitura do nosso coração, das nossas intenções. Ou seja, Deus sabe o porquê que nós estamos aqui hoje. Ele nos conhece. Ele sabe exatamente esse dia de amanhã. Ele sabe se essas bênçãos, principalmente as bênçãos financeiras que Ele pode nos dar, o que vai me levar, se a próximo dele, ou se a bênção vai me fazer ficar mais distante dele. E Ele é que é misericordioso e é bondoso e sabe de todas as coisas. Ele pode muito bem, que é onipotente, onisciente, tem todo o poder sobre Ele, conhece todas as coisas, muito bem, poder segurar um pouquinho algumas bênçãos. Porque eu sempre falo, Lucas, que as bênçãos do Senhor estão preparadas para nós. Tudo preparado já está para nós. O que falta é nós nos prepararmos para receber. Porque não adianta nada receber e se desviar dos caminhos do Senhor. Uma coisa é Deus nos abençoar, abrir uma porta de emprego. Outra coisa é o natural, Rosane. É eu estudar, é eu batalhar, eu fazer a minha parte. E Deus não vai atrapalhar nada. Mas isso é o natural para quem serve a Deus e para quem não serve. Porque Deus não está ali para condenar quem é crente ou quem não é. O sol nasce para todos, a chuva também para todos. Deus não está para condenar nem acusar ninguém. Eu posso muito bem fazer a minha parte, seguir uma carreira, ser bem sucedido pelo meu trabalho, por algo natural que pode acontecer, mas também eu posso receber da parte de Deus algo que só Ele pode me dar. Uma porta aberta que eu sei que foi Ele que abriu. Eu sei que os caminhos que Ele me levou foi por milagre, e hoje eu estou aqui por milagre. Então Deus estava vendo, e Ele viu a Davi, e escolheu esse homem para conduzir o seu povo. Deus estava vendo alguém que estava fora, talvez do meio, onde algumas pessoas se reuniam, tinham suas patentes, né? Os seus relacionamentos perfeitos. Enquanto isso, está aquele crente servindo a Deus, sem interesse algum. Mas Deus que vê todas as coisas, pode nos tirar a qualquer momento para o representar em qualquer lugar. Que seja na escola, que seja no trabalho, aonde Ele nos colocar, Ele sabe que Ele pode nos usar como homem, como mulher de Deus. O tempo se passa, nós estamos lá no velho. De repente havia uma necessidade do Filho de Deus nascer de uma virgem, não é assim? Deus olha lá de cima e fala: ah, é essa, eu gostei dessa, eu gostei de Maria. Ah, vai ser essa que vai gerar o Filho de Deus. E Deus olha do céu e vê aquela mulher e a escolhe para gerar o Filho de Deus. Deus está vendo todas as coisas, Ele olha para nós. A pergunta hoje para nós é: de que forma Ele está nos vendo hoje? Se Ele olhar para nós hoje, for o dia, Renata, do arrebatamento, o que é que Ele vai enxergar em nós, pastor Edivaldo? O que é que Ele vai enxergar em nós? Vai enxergar em nós o que? As preocupações diárias do dia a dia, que nos consome. E todo dia nós ouvimos: Jesus está voltando, e a gente pensa: não, Jesus, eu tenho muitas conquistas, eu tenho muitas coisas para fazer ainda, e esse plano perfeito da salvação ficando mais distante. E Jesus falando: você não está vendo o que está acontecendo? Quer mais sinais ainda? Não falou que nos finais dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, fome, peste, tempestades, terremotos? Não é isso? A Bíblia não fala, não é isso que está acontecendo. E a nossa mente como cristão, nós estamos como? Pensando o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembra da quarta-feira? Ou não? Nós ensinamos aqui na quarta-feira, no ensino, que quando ver essas coisas acontecerem de pior a pior, sabe o que eu falei?
Vamos nos regozijar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está tudo se acabando, glória a Deus. Olha a peste, olha o povo morrendo, glória a Deus. Pastor, por quê? Porque Jesus está voltando, glória a Deus. E vai levar, e está vendo aqueles que se entregaram, Edivaldo, que se comprometeram, que entenderam. A palavra do Senhor fala: se nós enxergarmos só os bens dessa vida aqui, essas conquistas, somos os piores de todos, somos os piores. Esse é um momento muito mais daqui por diante. Senhor, menos de mim, Jesus, e mais de Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Tira, Senhor, de mim essas preocupações diárias. Não que não tenha que ter, não é isso que está sendo ministrado. É nós entendemos que somos aqui, Rosane, peregrinos da terra. A nossa eternidade não é aqui. A nossa eternidade está lá guardada. Jesus foi preparar a morada para nós, para o povo de Deus. E é esse olhar de Jesus quando está olhando hoje, Deus olhar para nós hoje e falar: assim como eu vi Noé, eu vi Abraão, José, glória a Deus, eu vi Davi. Hoje eu estou vendo a minha igreja lá, me glorificando, exaltando, glória a Deus. Glória a Deus, vim realmente para prestar culto a Deus. E eu quero concluir. Quando alguém passeou pela terra e o próprio Deus viu todo o passeio, tudo que foi, todo centímetro que o inimigo olhou na terra, e Deus fala: você viu tudo, viu, você estava onde? Estava passeando. Você viu o meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus? Que coisa linda! Homem reto, justo e temente a Deus. Justo, reto, temente a Deus. Tendo o que ele tem é fácil, não é? Sendo rico que nem ele é fácil. Tendo a sua família em paz como ele tem é fácil. Tendo saúde como ele tem é muito fácil. E Deus fala: você pode tocar em tudo, só não na sua vida. E Jó continuou sendo reto, justo e temente a Deus. Glória a Deus. Tudo que eu tinha era de Deus. Ele me deu e Ele mesmo. Bendito seja o nome. Aleluia. Quando nós entendemos isso, Edivaldo, glória a Deus. Ai, como a gente vai nos livrar de nós mesmos. De nós mesmos. Falar: tem misericórdia, papai. Me ajuda. E o melhor de tudo, que isso está acessível a todos. Não existe barreira. Não existe você querer comprar, Rosane, com dinheiro, não. Esse acesso hoje a Cristo já está ali aberto. O véu do templo foi rasgado. E as nossas orações podem ser ouvidas. Trabalhando, podemos falar com o Senhor. No carro poderemos trabalhar com o Senhor, na nossa casa, fazendo os afazeres e muito mais, quando dobramos nossos joelhos e não ficamos com o sentimento que está faltando alguma coisa. E só olhamos com o olhar da falta, e pouco lembramos do que já conquistamos, do que Ele fez por nós. Então, em nome de Jesus Cristo, independente do que aconteça, qual é a situação que você está vivendo hoje, de regozijo, de dificuldade, vamos lembrar que Ele está nos vendo. E a questão é, de que forma Ele está nos vendo? Quando alguém tem intimidade com Deus, quando alguém sabe que realmente ele é dependente de Deus. Teve um homem que falou assim: Senhor, eu tenho muita coisa, eu sou honrado por todos, retire tudo de mim, mas não retire o teu Santo Espírito, não retire a minha intimidade com o Senhor, porque enquanto temos intimidade com Deus, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Então, em nome de Jesus, que a gente não possa perder. O que é a intimidade com Deus? Preste atenção, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Como é que eu sei que eu tenho intimidade com Deus ou não? Preste atenção, em nome de Jesus. Como é que eu vou perceber isso, pastor? Se as tuas ações que você faz, os teus comportamentos,
a tua mente, as tuas atitudes, que você sabe, através do Espírito de vida que Deus deu, do que é certo e do que é errado, você faz, e você não tem muita resistência, muito quebrantamento, você continua fazendo, isso quer dizer que o Espírito de Deus aí está se apagando. Você tá todo dia um pezinho aqui. Ai, Jesus, mas é tão bom, né? Você sabe que não pode, aí depois você continua. Você está ficando distante de Deus. O Espírito Santo está apagando. Quando é que eu sei? Não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Quando eu faço alguma coisa errada, o Espírito fala, o que você fez? E na hora eu já me arrependo. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Intimidade com Deus. Glória a Deus, intimidade com Deus. E o Espírito Santo fala. Ele fala, mas se hoje eu já peco, e hoje eu já não sinto mais falta de voltar, aí você pode achar que Deus está nesse negócio, e não está. É hora de, nós chamamos de voltar para os caminhos do Senhor. É hora de retornar. Aquele que nunca aceitou, aceita Jesus. E aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. O que é se desviar? Eu estava indo, caminho ao céu, de repente eu me desviei, eu saí fora. E hoje você já acha que pode ficar em casa, não precisa vir ao culto, não precisa ter relacionamento. Hoje eu tenho convicção que eu sirvo a Deus, Deus sabe do meu coração, e fica só nesse negócio do coração, não tem uma ação, não tem uma atitude, não tem comunhão. Jesus deixou um relato escrito falando assim, quando vocês orarem assim, Pai meu. Não foi, né? Foi Pai nosso, nosso Pai. Nós como igreja, não tem como ser igreja sozinho, Lucas. É a igreja do Senhor reunida para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E para nós concluirmos, é a oração que nós vamos fazer agora. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, me mantenha ainda com esse espírito de reconhecimento, Edivaldo, que eu preciso dele. Como é que eu vou vencer? Alguns de vocês já sabem. É aquele que eu vou alimentar mais. Vai vencer em mim o Espírito Santo se eu alimentar mais, me desviando das coisas ruins e vindo em comunhão a Deus, falando realmente que eu preciso, sendo honesto, que eu estou fraco, que eu não estou fazendo o que tem que fazer, confessando as minhas falhas ao Senhor. Aí Ele vai me ajudar. Opa, aí é esse o caminho. É examinando, é as coisas do mundo ficando para trás. Esse é o caminho de nós vencermos. E esse outro lado, se eu alimentar, eu estou tomando a minha escolha. E aí, Jesus está vendo, Deus está vendo. E pode ser tarde. A hora de tomar a decisão não é quando partirmos, é em vida.